A Sara é uma igreja comprometida com seu bem-estar físico, emocional e espiritual e está seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde com relação ao Covid-19. A Covid-19, como tem sido chamada, é transmitida por meio da saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como aperto de mão ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Esteja atento, os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade para respirar. Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos e sempre que possível, use álcool em gel. Evite tocar os olhos, nariz e boca sem lavar as mãos. Cubra a boca e o nariz ao tossir e espirrar com um lenço descartável. Evite o contato com pessoas doentes e limpe objetos e superfícies tocados com frequência. Pessoas com qualquer desses sintomas devem ficar em casa e procurar orientação. Quem chegou de países onde há epidemia deve se recolher em casa, conforme a orientação do Ministério da Saúde. E antes de participar de eventos públicos, faça o teste se está positivo ou não. Essas informações também são válidas para células, Instituto de Vencedores, revisão de vidas e todas as atividades da igreja. São valores que tem que estar na sua vida, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para muitos, o fim, mas para nós, o início. Para muitos, a dor, mas para nós, a cura. Para muitos, pobreza, mas para nós, a certeza de uma vida próspera. Para muitos, a vergonha, mas para nós, poder. Jesus é a certeza da sua vitória. A vitória da cruz abriu em todas as igrejas Sara Nossa Terra. Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não
que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. O impossível não existe, o impossível não existe para mim. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Oh,
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, e enche-me de novo. Só o som dos adoradores. Espírito, oh, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, sim, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu oh Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhum incondicional. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, seus instrumentos, só sua voz, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, que
desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Olá, querido, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na Sara Nossa Terra, na nossa campanha, a vitória da cruz. Querido, Deus tem uma vitória para você, Deus tem vitória para sua família, Deus tem vitória para o povo da cruz, amém, querido? E não é uma vitória, querido, simplesmente superficial, mas é uma vitória completa. Deus tem para você uma vitória completa nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, a cruz, ela é o sinônimo de vitória, porque foi na cruz onde Jesus conquistou para nós a salvação, foi na cruz que Jesus conquistou para nós as nossas bênçãos, foi na cruz que Jesus absorveu todo o nosso pecado, foi na cruz que Jesus obteve uma vitória que ela dura para sempre, amém? E eu quero hoje compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra de fortalecimento e uma palavra de esperança, querido. Em nome de Jesus, Deus hoje vai mudar a sua história se você crer e abrir o seu coração, amém? Pega aí sua Bíblia, vai abrindo ela aí no Evangelho de Mateus, amém? Evangelho de Mateus, o capítulo de número 26. Hoje Deus falou forte comigo sobre a vitória que os discípulos alcançaram quando Jesus ressuscitou, e eu quero hoje compartilhar isso com você. Mateus capítulo 26, versículo 31, amém? Diz assim a palavra: então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Querido, eu não sei se você consegue entender a grandiosidade, a riqueza dessa história, desse texto, desse contexto. Querido, nós estamos aqui vendo que os discípulos, eles juraram fidelidade ao Senhor Jesus naquela noite. Eu imagino que foi uma noite muito dramática, onde Jesus revelou para eles mais uma vez: olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Imagina você recebendo a notícia que o seu mentor, alguém que vive com você durante 3 anos, caminhando com você, ensinando, chega para você e fala: olha, eu sei que vocês vão me abandonar, eu sei que vocês vão me negar. E talvez, querido, você seria assim como Pedro, assim como os demais discípulos, que aqui a palavra está dizendo que todos disseram a mesma coisa: nós não te negaremos, nós não te abandonaremos. Querido, é muito forte esse texto, e eu quero começar te perguntando: como você tem reagido em situações adversas na sua vida? Qual tem sido a sua posição diante das adversidades na sua vida? Interessante que, continuando a história, a gente vê que na mesma noite
na mesma noite em que eles prenderam a Jesus, todos os discípulos o abandonaram. Interessante que na mesma noite eles mudaram de ideia, e uma ideia que eles tinham firmemente já na sua cabeça, eles já tinham se posicionado, já tinham falado: Jesus, eu jamais vou te abandonar, Jesus, eu vou contigo até a morte, se preciso morrer for, eu vou morrer com você, mas eu não vou te abandonar. Só que Jesus é preso, Judas chega com os guardas, e os guardas eles prendem Jesus, e aí o que acontece? Naquele instante todos os discípulos abandonaram a Jesus. E eu te pergunto, como que tem sido a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos? Você tem realmente tido firme apego a eles e não abandonar o que Deus falou que é uma promessa para você? Deus fala com você: olha, eu tenho uma promessa para você. Deus fala para você: olha, eu tenho algo novo, algo especial, eu tenho algo importante para colocar em tuas mãos. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Recebemos a palavra, assim como aqueles discípulos receberam a palavra, e aí a gente acaba não confiando muitas das vezes que aquilo vai acontecer. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da nossa maneira, e às vezes não acontece da maneira que Deus quer que aconteça. Na verdade, a gente entende o seguinte: Jesus ali naquele momento, ele está trazendo uma revelação para eles do que vai acontecer no futuro. Porque Jesus, querido, Jesus já sabia que eles iriam abandoná-lo. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia a fraqueza de cada um deles. E eu quero te falar uma coisa, querido: você precisa conhecer as suas fraquezas, você precisa conhecer as suas limitações, porque quando você conhece as suas fraquezas, fica mais difícil de você desistir das promessas de Deus. Pedro achou, querido, que por ele ter andado com Jesus durante 3 anos, Pedro achou que por ele ter vivido coisas grandiosas, ele não abandonaria Jesus. Mas Jesus disse a eles que eles abandonariam Jesus não porque ele queria que isso acontecesse, mas porque Jesus conhecia as fraquezas deles. Então, querido, Jesus já conhece as suas fraquezas, amém? Jesus já conhece, Ele quer que você também as conheça, para você enfrentá-las e vencê-las, amém? Deus quer que você vença as suas fraquezas, vença aquilo que faz você desistir. As pessoas desistem quando elas não conhecem as suas fraquezas. Quando elas não conhecem as suas fraquezas, elas ficam vulneráveis. E Deus não quer você vulnerável, Deus quer você forte, Deus quer você... a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus quer você forte, Deus quer você saudável, Deus quer você confiante em nome de Jesus, amém? Querido, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já desistiram de alguma coisa na vida, já desistiram de um estudo, já desistiram de uma profissão, já desistiram de muitas coisas. Talvez, querido, você falou assim: olha, hoje eu vou evangelizar, domingo eu vou evangelizar, mas quando chegou no dia, você desistiu do evangelismo. Olha, domingo eu vou no culto, e quando chegou no dia do culto, você desistiu de ir no culto. Sabe por quê? Porque a fraqueza te dominou, a fraqueza, ela te paralisou naquele momento, e Deus quer que você vença elas em nome de Jesus, amém? Coisas simples como ir num dentista, como um estudo, as pessoas param porque a fraqueza impede, o cansaço muitas das vezes. Então, querido, a gente conhece muitas pessoas que vêm ao culto, que choram no louvor, que se quebrantam, e que você olha para a pessoa, aquela pessoa quebrantada, e fala: nossa, aquela pessoa é um homem, uma mulher de Deus, é um homem, uma mulher muito abençoada. Mas na verdade tem muitas pessoas que vêm, que choram, mas elas nunca verdadeiramente se converteram, porque elas precisam o quê? Acreditar em Jesus, para a conversão ser algo genuíno, algo verdadeiro. E na hora
que as pessoas elas estão ali prontas para se converter, elas dão um passo para trás, elas desistem, sabe por quê? Porque a fraqueza dela domina ela. Ela começa a pensar no que ela vai ter que abandonar, no que ela vai ter que deixar de lado. Nossa, eu vou ter que deixar isso, nossa, eu vou ter que deixar aquilo, nossa, eu vou ter que deixar bebida, eu vou ter que deixar vícios, eu vou ter que deixar namoro que não é da forma como Deus agrada. E aí o que a pessoa faz? Ela retrocede, ela desiste, ela deixa de alcançar o que Deus tem para ela, porque na hora da conversão, a fraqueza dela estava maior. Então, ela não conhecia a fraqueza dela. E Deus hoje quer que você conheça, querida, as suas fraquezas. Pedro, ele estava falando de todo o coração com Jesus. A gente consegue ver aqui que Pedro fala com ele: olha, Senhor, se preciso for, eu vou morrer pelo Senhor. Quantas pessoas falam isso? Deus, eu morro, eu nunca vou te abandonar. Mas na hora da luta, a fraqueza fala mais alto e a pessoa acaba desistindo. Deus não quer que você desista, querido. Deus te fez uma pessoa forte. Confie nele que você vai vencer em nome de Jesus. Eu quero trazer para você duas situações que fazem a nossa vida ficar mais difícil. Duas fraquezas que a maioria de nós temos e nós vamos vencê-las hoje em nome de Jesus. A primeira coisa que faz a pessoa desistir de alcançar a vitória que Jesus já conquistou para ela. Querido, é importantíssimo você entender que Jesus já conquistou a vitória para mim e para você. Ele já conquistou. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava sendo crucificado, quando ele estava a ponto de entregar o seu espírito, ele falou: está consumado. Ou seja, a vitória já está pronta, está entregue nas nossas mãos. A vitória Jesus já conquistou para nós, amém? Então, nós precisamos o quê? Tomar posse dessa vitória. Mas tem coisas que fazem a pessoa não tomar posse da vitória que Jesus conquistou para nós na cruz. A primeira coisa é o medo. Olha, tem pessoas que desistem de fazer muita coisa porque tem medo. Medo de não conseguir, medo de falhar, medo de não ser competente em alguma coisa, medo de não ser um bom marido, medo de não ser uma boa esposa, medo de não ser um bom pai. Querido, nós precisamos o quê? Confiar em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus é suficiente para nos sustentar. E Deus, ele nos dá estratégia, queridos, né? Pedro teve medo de morrer. E Pedro, querido, Pedro viu muita coisa. Os discípulos viram muita coisa. Presta atenção. Olha para você ver. Tudo que Pedro viveu ali com Jesus, as experiências que ele teve, sabe, querido, não foi suficiente para mantê-lo firme ali quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, o que Pedro e os outros discípulos fizeram? Foram pescar, voltar ao que eles faziam antes lá no passado. Querido, tem muitas pessoas que ficam pedindo a Deus: Deus, eu quero ver anjo, Deus, eu quero receber uma palavra de revelação, eu quero que alguém fale comigo, eis que eu te digo ou seja, a pessoa ela fala assim: Deus, se eu ver algo sobrenatural, eu vou crer no Senhor. Se eu ver algo sobrenatural, eu vou acreditar no Senhor. Se eu ver anjos, se eu ver o céu, se eu ver a Nova Jerusalém, se eu tiver uma visão profética, eu vou acreditar no Senhor. Isso vai ser suficiente para mim. Querido, entenda uma coisa. Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Pedro viu Jesus curando. Pedro viu Jesus libertando. Pedro viu Jesus expulsando demônio. Pedro viu Jesus multiplicando pães. Pedro viu Jesus fazendo milagres. Os discípulos viveram coisas sobrenaturais. E ainda assim, não foi suficiente para naquele momento da fraqueza deles, eles obterem a vitória que Jesus tinha conquistado para eles. Interessante, querido, é que
talvez você está esperando algo sobrenatural acontecer na sua vida para que você se posicione, para que você volte, para que você esteja na presença de Deus, para que você aceite Jesus, para que você volte para a casa de Deus. E talvez você esteja esperando algo sobrenatural acontecer. Querido, isso não é o suficiente. Na verdade, o que você precisa é caminhar, se relacionar, ter um relacionamento com Jesus, porque num relacionamento Jesus vai te mostrar as suas fraquezas e você vai poder vencê-las em nome de Jesus. O medo, ele faz você recuar, porque o medo ele é o maior fantasma da sua vida. Quem nunca teve medo? Em meio a essa crise que nós estamos vivendo, o que mais a gente escuta é pessoas falando: nossa, eu vou estocar alimento porque eu estou com medo. Nossa, eu vou estocar álcool em gel porque eu estou com medo. Nossa, eu vou usar roupas igual aquelas roupas de astronauta para sair na rua. Querido, eu não estou falando que você não deve se proteger, mas a Bíblia nos fala que se Deus não guarda, em vão vigia a sentinela. Nós precisamos confiar em Deus. O medo não pode ser maior do que o seu Deus, amém? Jesus vinha revelando para eles que ele morreria, mas ressuscitaria. Em momento nenhum Jesus virou para ele e falou assim: olha, eu vou morrer e acabou, e agora é com vocês. Não, Jesus ele está falando: eu morrerei, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele disse, olha, eu vou ressuscitar. Olha, eu quero te falar uma coisa, querido. Quando alguém disser para você que acabou, quando alguém disser para você que você não vai conseguir, que casamento é ruim, que filho dá trabalho, que você não deve estudar, que você tem que trabalhar, querido, entenda uma coisa. Deus te fala: não pare. Deus te fala: avance. Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma promessa para a sua vida, e essa promessa não vai deixar de se cumprir em nome de Jesus. Avança comigo aí para a gente falar mais um pouquinho aqui em João capítulo 21, versículo 2, fala assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: vamos também contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Somente até aqui. Olha para você ver que interessante. Não era a hora dos discípulos irem pescar. Não era a hora deles fazer o que eles achavam que eles deveriam fazer. E eu quero te perguntar, hoje, vivendo esse momento de quarentena, de confinamento social, é hora de quê? O que você tem feito hoje? Aquele não era o momento dos discípulos pescarem, era o momento deles confiarem na palavra que Jesus revelou para eles, na palavra que Jesus disse para eles. Não era hora de pescar, era hora de confiar. Olha, era hora de um dos discípulos se levantar e falar: olha, ele falou que ele ia ressuscitar, então vamos crer que ele vai ressuscitar. Mas não. A primeira palavra foi: vamos voltar ao passado, voltar às velhas práticas, voltar a fazer o que nós já fazíamos antes e fazíamos muito bem. Vamos voltar a pescar. Querido, naquele momento era o momento de confiar na palavra de Deus. Na hora da dúvida, na hora do medo, na hora da dificuldade, a nossa natureza quer que nós
desistamos, quer que nós deixamos de crer e voltar a fazer o que nós fazíamos antes. Querido, nessa hora de crise, na hora da dúvida, na hora do medo, é hora de nós usarmos a nossa fé e confiarmos em Deus, porque a vitória da cruz está em usar a fé. Deus te chamou para usar a fé nesta noite em nome de Jesus, para buscar, querido, confiança em Deus. Busca o seu líder. Jesus, querido, Ele está no lugar aonde nós devemos estar. Jesus, Ele está no lugar aonde nós devemos estar. Ou seja, eu quero te falar o seguinte: não tem bênção fora da vontade de Deus, não tem bênção fora da presença de Deus, não tem bênção fora da palavra de Deus. Ou seja, a bênção de Deus está onde Jesus está, e Jesus está aqui neste lugar. Querido, Jesus está aqui, e por isso você deve estar aqui. Por isso você deve, querido, nesse momento fazer uma meditação. Não é tempo de nós ficarmos em casa sem ocupação espiritual. Nós devemos ficar em casa, sim, sabe? Você pode fazer suas coisas dentro do seu lar, mas você nunca deve se esquecer que este é um momento aonde você pode se relacionar com Deus de uma forma como você nunca se relacionou. Olha para você ver, a Bíblia muitas das vezes nos fala que é em secreto, que é no lugar secreto que existe a opção de nós trancarmos a nossa porta, fecharmos a nossa porta e termos ali um momento com Deus. E querido, esse é o momento. É o momento de você se relacionar com Ele, é o momento de você buscar a Ele com mais intensidade, é o momento de você ler mais a palavra dEle, é o momento de você buscar mais ao Senhor. A Bíblia fala que quando Deus chamou Samuel, foi no quarto, foi em secreto, foi ali na intimidade. Ou seja, agora é o momento de você buscar a Deus e ter a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? Pedro já havia sido tirado da profissão de pescador. Pedro já tinha sido arrancado daquela situação. Ou seja, Jesus virou para ele, Jesus pregou para ele, e Jesus virou para ele e falou assim: olha, Pedro, a partir de hoje, ou seja, 3 anos atrás, Jesus fala com ele: olha, você não vai mais ser pescador de peixes, você será pescador de homens. Olha, Jesus ele já mudou a história de muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra, e muitas pessoas talvez perderam a visão de Jesus, desistiram, a fraqueza tomou conta, desistiram da vitória. Mas quando nós saímos da presença de Deus, nós começamos a fazer questionamentos. Jesus estava lá na praia e os discípulos estavam lá pescando, jogando a rede, nada apanhava, jogando a rede, nada apanhava, e Jesus estava na praia. E Jesus começa a perguntar para eles: vocês apanharam alguma coisa? E Jesus estava lá na praia e nenhum dos discípulos reconheceram Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós saímos da presença de Deus, tudo começa a ficar confuso nas nossas vidas. Jesus ele estava ali na praia, mas ninguém reconhecia ele. Sabe quando nós estamos na igreja e ao mesmo tempo não estamos? Como assim, pastor? Como assim eu estou na igreja e não estou na igreja? Quando nós começamos os questionamentos, nós estamos perdendo a visão, nós não estamos mais conhecendo a Jesus, reconhecendo quem Jesus é. Ou seja, tudo começa a ficar ruim. Esse é o momento quando eles não mais o reconheciam. Olha,
não, o culto está ruim, o louvor está ruim, a palavra está ruim, parceiro de Deus está ruim, está tudo ruim, evento está ruim, nossa, só na live está ruim, mas ir para a igreja também estava ruim. Ou seja, as pessoas estão o quê? Perdendo a visão de quem Jesus é. Jesus estava lá do lado deles, mas os olhos deles estavam como os discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles não reconheceram Jesus. Jesus, querido, ele estava esperando eles com tudo pronto na praia. Quando eles voltaram, eles chegaram e reconheceram Jesus. E Jesus já estava com tudo pronto. E eu quero te falar, querido, que Jesus já tem tudo que você precisa. Jesus não estava ali para recriminá-los. Jesus não estava lá, raça de víboras, olha, por que vocês me abandonaram? Olha, por que vocês fizeram isso? Olha, vocês são os traidores. Jesus não fez isso. Jesus foi o momento de apacentar eles. Foi o momento onde Jesus falou, olha, eu estou aqui e eu tenho tudo que vocês precisam. Jesus não estava ali para julgá-los. Jesus não vai te julgar, querido, porque você parou. Mas Ele quer que você volte para o lugar aonde Ele te chamou. Ele quer que você volte para a presença dEle. Ele quer ver você de novo chorando na presença dEle. Ele quer ver você quebrantado. Ele quer ver você amando Ele de tal maneira. Querido, é isso que Jesus quer. E o medo fez com que aqueles discípulos pararem. Então, querido, no nome de Jesus, o medo não vai te parar. O medo não vai te parar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda coisa que faz com que nós desistamos, a segunda coisa que faz com que nós deixamos de tomar posse da vitória da cruz, chama-se necessidade. A necessidade, querido, muitas das vezes é algo que nos conflita. Olha, se eu fizer isso, eu tenho a necessidade de namorar, eu tenho a necessidade de casar, eu tenho a necessidade de criar meus filhos, então eu vou ir para a igreja depois que eu me casar. Não, eu vou pegar firme, eu vou fazer célula, eu vou fazer muita coisa depois que eu tiver meu primeiro filho, aí nasce o primeiro filho. Não, eu vou fazer assim que ele começar a estudar, porque filho dá muito trabalho, aí o filho começa a estudar. Não, eu vou fazer assim que o meu filho formar. Querido, a sua necessidade nunca vai ser maior que o Deus da provisão. Ou seja, não espere, querido, confie nele. Não, a Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos. Nós não precisamos andar ansiosos. Deus nunca vai deixar um servo dele descoberto. Deus nunca vai deixar um servo dele passar necessidade. Deus nunca vai deixar um servo dele, querido, passar aflições. Querido, Deus, Ele é Deus de sustentabilidade. Deus, Ele vai te dar força. As aflições na sua vida vai ser um momento passageiro para te fortalecer. Se Jesus ele fala que no mundo nós teremos aflições, quer dizer, é um momento passageiro, mas não viver uma vida inteira de aflições, não. Deus tem algo maior para você. Mesmo que você desanime, Deus vai te buscar, porque foi isso que Jesus fez ali naquele momento. Porque aqueles discípulos falaram, olha, eu tenho necessidade, eu tenho família, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso comer. E eles voltaram. A necessidade daquela pescaria fez com que eles voltassem às velhas práticas. Querido, as aflições, elas são passageiras. E mesmo que você pare, mesmo que você desanime, Deus não desiste de você. Deus não para porque você parou. Deus envia anjos na sua casa. Deus envia líderes através de uma mensagem, através de uma ligação, através de uma visita. Deus não desiste de você. E mesmo que você desista de tudo, Ele vai atrás, porque Ele está contando com você, querido. Você é um soldado de Cristo. Você é um soldado do exército de Cristo. E Deus, Ele quer te recrutar hoje mais uma vez para a batalha dele, em nome de Jesus. Jesus hoje quer que você receba força para que você alcance a vitória dele. Interessante que a Bíblia ela nos mostra vários momentos aonde existe o momento ali da refeição. E na Bíblia
só come com você quem tem intimidade com você. E Jesus hoje Ele quer sentar na sua mesa. Ele quer comer com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entregar a vitória nas suas mãos. Mas tudo que você precisa é dar um passo de fé e falar: olha, hoje eu tomo posse dessa vitória. Eu não vou deixar o medo ser maior do que a minha fé. Eu não vou deixar o medo ser maior do que o meu Deus. Eu não vou deixar a minha necessidade ser maior do que o Deus da provisão. Eu não vou deixar que a necessidade seja maior do que a vitória que Deus tem para mim. Toda vez que nós ficamos reféns da necessidade, nós deixamos de experimentar a prosperidade. A necessidade, ela tira você do foco aonde Deus tem a prosperidade. Prosperidade não quer dizer ausência de necessidade, porque você ter o necessário não é ter prosperidade. Quando você tem o necessário, você tem o suficiente. Quando você tem prosperidade, você tem abundantemente o que Deus quer para você. Então, querido, nesta noite, tome posse dessa palavra, vença suas fraquezas, vença suas limitações, vença os medos, as necessidades e tenha confiança em Deus, porque Deus tem vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Curve sua cabeça aí na sua casa, eu quero orar com você, amém? Senhor Deus e Pai, Deus, no nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós recebemos ao Senhor como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem tudo que nós precisamos e cremos, ó Deus, que o Senhor é suficiente para nos dar a vitória. Nós lançamos, ó Deus, na cruz nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações e colocamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Olá pessoal, estou aqui para convidar você a ler, conhecer meu último livro, Avivamentos, a história dos 4 últimos avivamentos que abalaram o século passado e influenciaram a igreja do século 21. Olha, Avivamentos na Rua Azusa, que originou a Assembleia de Deus. Avivamentos na Argentina, 2 avivamentos, Tom Hicks e depois o avivamento que deu origem às comunidades da Argentina com a alabança, o louvor e o discipulado. Avivamento na Coreia, que moveu e mexeu com aquele mundo todo, né, e também introduziu o conceito dos grupos familiares e das células. E por fim, os avivamentos do Brasil. Pelo menos um último enfoque do mover que nós fizemos parte. Está aqui, Avivamentos para te abençoar.